O Brasil está passando por um período extremamente preocupante. Denúncias, denúncias, escândalos, né? E a constatação de que a famosa base aliada, ela não é uma coisa saudável. O poder no Brasil está constituído de uma forma equivocada. Quem é mais velho deve se lembrar que na Constituição, durante o processo de elaboração da Constituição de 1988, havia a pretensão de criar no Brasil um governo parlamentarista, como é o modelo francês, europeu, de modo geral. E aí, no final, por algumas armações do presidente da República, talvez, à época, José Sarney, o Brasil acabou sendo presidencialista. Na verdade, nós temos um sistema à la Frankenstein. Nós temos um parlamento com muita força e sem a responsabilidade de responder pelo que faz. E um poder executivo que depende do parlamento para poder existir. Isso é muito ruim. Num sistema parlamentarista clássico, o presidente da República, quem representa a nação, ele dissolve o parlamento, propõe novas eleições quando certos impasses acontecem. Ele discute, ele representa o povo, ele não é exatamente quem governa, é o primeiro-ministro, que sai do parlamento em função de negociações entre partidos políticos, e esse primeiro-ministro é obrigado a responder com qualidade pelo que faz. Aqui nós temos, durante 4 anos, né, cada período, um governo que fica negociando com o parlamento, que, por sua vez, impõe condições e não responde por elas, né? E o governo também tem sempre a desculpa de jogar a culpa nos seus ministros, eu não sabia, não sei, e o partido, né, continua imune. Aquele que indicou, em função apesar de muitas vezes fazerem indicações desastrosas. Então precisamos de ajustes, né? Até porque temos uma Constituição incrivelmente minuciosa, que é um absurdo num país do tamanho do Brasil. Nós temos cenários completamente diferentes e o grau de detalhamento da nossa Constituição é prejudicial à sanidade institucional. E é natural, diante disso tudo, quem tenha leis que peguem, leis que não pegam, coisas que funcionam, não funcionam, porque fizeram um figurino que tem que caber num país continental. Mas, independentemente disso, o primeiro passo seria resolver essa questão entre parlamentarismo ou presidencialismo. Do jeito que está, em plena crise mundial, onde seria extremamente importante haver uma certa tranquilidade, um governo firme, né, porque nós vamos enfrentar situações difíceis. E nós estamos vendo dia a dia a discussão se o ministro usou ou não um avião, se foi para cá ou foi para lá, tomar banho, né? Qual é o político que não pega carona, não viaja, não conversa
Você não conversar no aviãozinho, vai conversar em casa, ou vai conversar em outro lugar qualquer. Conversar, conversa. O que importa é a qualidade das decisões. É o que é feito. E por aí também temos dúvidas homéricas, né? E uma tolerância incrível. A gente vê o pessoal falando que iniciou um inquérito no início da década de 90 e só agora a Polícia Federal executa mandatos, quer dizer, tem algo errado por aí, né? Então, gente, estão fazendo a gente de bobo, né? O nosso povo está sendo tratado como se fosse analfabeto, ignorante, alienado, né? Mas, por outro lado, graças à liberdade de imprensa, por mais inoportunas que sejam as críticas, né, elas são necessárias. E graças a isso, muita coisa está sendo revista. Agora, revista corrigida de fato? Ou simplesmente nós estamos trocando denominações artificiais em cargos que são ocupados por grupos políticos que estão pouco se importando com a felicidade do povo. Nós temos a história da humanidade, tem muita coisa para falar, né? Vale a pena, até nessa fase, ler os livros da Hannah Arendt, né? Porque é gozado como a história se repete. As coisas não são exclusivas do Brasil, não é só o Brasil que tem problemas. E vendo que outros países enfrentaram, né, a tragédia da Segunda Guerra Mundial, genocídio, o que nós estamos vendo agora, né, o retorno do fundamentalismo religioso, terrorismo, a poluição, né, até o caso de um filme da Somália, aí, mostrando o pessoal jogando até lixo atômico no oceano, em frente às costas da África. Então isso tudo faz com que a gente se preocupe. O Brasil, nós temos que ter um parlamento atento, responsável, um governo sério e eficaz, e isso está parecendo impossível com os resultados da Constituição de 1988, que foram... Essa Constituição foi feita num clima de euforia, de poesia, talvez, e não está dando certo. Nós precisamos de uma reforma política. Isso é ruim, porque toda mudança institucional gera insegurança. Mas, por outro lado, é necessário. É um remédio duro, um remédio complicado. A reforma constitucional, ela tem seu lado negativo, mas talvez, quem sabe, seja o único caminho para a construção de um Brasil melhor.